Olá, meu nome é Gabriela. Esse nome é fictício para manter a minha identidade anônima. E esse relato é sobre uma passagem que aconteceu comigo há um tempo atrás. Desde muito nova, alguma coisa me visita em meu quarto. Vocês vão entender mais à frente. Para entender o relato, farei uma contextualização a respeito de minha religião. Minha família carrega uma ligação profunda e enraizada com uma religião de matriz africana. Já faz algumas gerações que essa tradição é mantida. Então eu nasci e cresci submersa nessa religião. Essa espiritualidade é mais do que uma tradição. É um elo vital que me conecta a algo maior. Uma força que molda minha identidade e me guia. Essa informação será importante mais à frente. Tenho que informar que esse relato é sobre íncubos e súcubos, que ficará claro do que se trata essas entidades mais à frente. As primeiras visitas chegaram de forma sutil. Tinha 16 anos, uma fase de descobertas e curiosidades. Foi exatamente então que eles começaram a aparecer. Não eram sempre visíveis, mas eu sabia que estavam ali, como uma presença silenciosa, mas intensa. No início, era apenas aquela sensação de que alguém estava me observando. Algo que não se podia ver, mas que eu sentia com uma clareza inexplicável. Aquela leve angústia antes de dormir, um aperto no peito, uma pressão quase invisível que pesava o ambiente, podia parecer paranoia, uma daquelas sensações que facilmente se desconsideram, até que isso passou a se repetir. Essas visitas aconteciam em intervalos de meses, entre 3 e 6, sem uma regra específica. Mas sempre que se aproximava o momento, algo dentro de mim parecia pressentir. Uma energia começava a mudar, e eu sabia que a chegada deles estava por vir. A cada aproximação era como se uma força desconhecida estivesse testando seus limites, sondando sua alma, procurando uma abertura. Então percebi que havia uma lógica, um padrão na presença deles. Eles vinham, de alguma forma, sempre ao final de um ciclo, quando algo dentro de mim já estava se preparando para o desconhecido. Aos poucos, percebi que esses encontros não eram simples sonhos ou devaneios noturnos, eram algo maior. E mesmo sem querer, cada visita despertava em mim um misto de curiosidade e medo. Então veio aquela noite. Eu tinha meus rituais, minhas proteções, aqueles pequenos gestos que foram ensinados ao longo dos anos para lidar com o que não se vê. Mas naquela noite eu senti que estava diferente. Depois de dias de correria e estresse, eu senti que precisava de um tempo só meu. Decidi fazer um churrasco, abrir uma cerveja e aproveitar a quietude da noite para relaxar. E foi assim que começou, numa noite que parecia tão simples. Com o tempo, as luzes de casa foram ficando mais suaves, a brisa mais pesada. A sensação familiar de angústia começou a se insinuar, uma presença que era difícil de ignorar. Aquela mesma inquietação que anunciava a chegada deles parecia agora mais intensa. Eu já sabia o que estava por vir. Algo dentro de mim sentia. Num instinto quase automático, eu acendi um incenso, tentando purificar o ambiente, afastar qualquer energia pesada. E então tomei um banho, deixando a água levar embora o peso do último dia de estresse, tentando encontrar uma paz que sabia ser necessária. Finalmente fui deitar, mas o sono parecia mais uma rendição, uma porta aberta para o desconhecido. E no momento em que fechei os olhos, soube que aquela não seria uma noite comum. No instante em que me adormeci, os sonhos chegaram familiarmente, mas envoltas em uma atmosfera estranha. Eu me vi em meu próprio quarto, mas algo parecia sutilmente fora do lugar. Era um ambiente que conhecia bem, mas com uma vibração inquietante. E então ele apareceu, um rosto conhecido, alguém do meu convívio, que sempre manteve um comportamento respeitoso. Mas agora, no sonho, ele surgia com uma intenção diferente, um olhar de desejo que eu nunca tinha visto antes.
Ele se aproximou de forma sedutora, mas não havia conforto ali. Ele parecia saber de algo, algo profundo e quase secreto, como se estivesse sondando minha alma e, ao mesmo tempo, testando meus limites. Senti meu corpo reagir, um misto de desconforto e tensão, enquanto ele falava suavemente, como se tentasse me convencer a algo de que sabia o que eu queria. Mas, numa decisão firme, eu recusei. Esse era o meu espaço, e ele não tinha permissão para invadir. Ao se afastar, senti uma onda de alívio. No entanto, ao sair do banho no sonho, voltei ao quarto e lá estava ele ainda, esperando, insistente, como se desafiasse a minha vontade. Determinada, eu o expulsei, e dessa vez ele foi embora, deixando o ambiente ainda mais estranho, como se a saída dele tivesse desencadeado uma camada mais profunda daquele sonho. Foi então que percebi. Esse não era um visitante qualquer. Ele havia sido apenas a porta de entrada para algo mais sombrio, algo que se aproximava, já à espreita. Mal tive tempo de processar o alívio quando senti o quarto mudar novamente. Um silêncio gelado tomou conta, e no lugar do visitante que acabara de expulsar, uma nova presença emergiu. Uma figura feminina, conhecida e enigmática, surgiu. Ela era alguém de destaque, uma figura famosa e admirada, alguém que você reconheceria facilmente, mas ali, no sonho, sua presença tinha um peso estranho, quase ameaçador. Ela se aproximou com um olhar decidido, quase arrogante, como se eu fosse uma conquista certa. Suas palavras, embora ditas em um tom calmo, carregavam uma firmeza assustadora. "Eu te encontrei e agora quero ficar com você", ela sussurrou, cada palavra soando como uma sentença. Antes que eu pudesse reagir, senti sendo puxada para a cama, jogada com uma força que não parecia humana. Meu corpo se debatia, mas era como se uma força invisível estivesse me prendendo, anulando qualquer tentativa de escapar. Foi então que, aos poucos, a figura começou a mudar. A pele se transformava, revelando uma textura suja e grotesca. A expressão antes serena se distorcendo em algo vil e perverso. Ela agora assumia sua verdadeira forma, uma criatura demoníaca, de sorriso torto e olhos brilhantes, que lambia meu rosto com um desprezo repulsivo enquanto ria, uma risada maligna que ressoava em minha mente. Aterrorizada, eu lutava, mas quanto mais me esforçava, mais pesada e poderosa a presença se tornava. Aquela risada fria, a sensação de ser dominada, de estar presa, tudo parecia me consumir. Fiquei com muito medo, só queria fugir daquele lugar e da presença daquela criatura, mas não conseguia fugir de jeito nenhum. O desespero tomou conta de mim. No meio daquele terror, quando tudo parecia desmoronar, algo começou a mudar. Em meio à luta, em meio àquela força esmagadora, ouvi um som distante, algo familiar, que começou como um eco suave. Aos poucos esse som ganhou forma e logo se tornou uma risada. Mas não a risada cruel do demônio. Era uma risada cheia de afeto e de proteção. Uma risada que eu conhecia muito bem. Minha moça estava ali. A entidade que sempre me acompanhara, aquela que me protegia desde o início, se fazia presente. A presença do demônio hesitou, e eu percebi que ele também havia sentido. A risada da sua moça não só trouxe uma calma inesperada para mim, mas também instaurou um pavor visível na criatura. O demônio tentou manter a postura, tentou intimidar, mas a energia da minha protetora era algo que ele não podia ignorar. Era como se uma barreira de luz invisível começasse a cercá-lo, uma força que ele sabia ser muito além do seu alcance. A figura grotesca soltou um grunhido de frustração e seus olhos passaram do desprezo ao medo puro. Ele se afastou, os movimentos agora incertos, e finalmente começou a recuar. A cada passo para trás, o peso da presença dele diminuía, até que ele se lançou para longe, como uma sombra que foge da luz, murmurando palavras de desculpa e dizendo: não sabia que ela tinha proteção.
e pedidos de perdão. Nesse momento, eu acordei daquele sonho. Estava muito cansada, como se eu tivesse lutado a noite toda. O quarto, então, ficou em silêncio. Eu senti uma onda de paz, de proteção absoluta. Sua moça estava ali, guardando sua energia, garantindo que nada mais pudesse me ferir. No meu coração, uma certeza se instalou. Enquanto tivesse essa proteção, nada conseguiria me submeter ao medo. Depois desse episódio, nunca mais isso me aconteceu. Ainda me pergunto se é por causa da minha proteção. Fui pesquisar o que seria isso que me atacou e li algo a respeito de íncubos e súcubos, que são demônios sexuais que atacam suas vítimas para roubar suas energias vitais quando estão dormindo. Muito obrigado por assistir esse relato. Deixe seu comentário dizendo o que acha que aconteceu com a moça. Não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho da notificação para receber mais relatos inéditos.